Algumas pessoas vão se fazendo superiores às outras por fazerem parte de uma comunidade religiosa, e geralmente são aquelas comunidades bastante rigorosas, e com isso tornam-se pessoas insensíveis ao ponto de desprezarem as outras e se justificando com as suas próprias obras diante de Deus. A mensagem de hoje é sobre isso, justicismo humano. Você tem um minuto para Deus? No Evangelho de Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 9, está escrito: há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância, ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, não o outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Esse texto relata que Jesus observou um grupo de pessoas que faziam parte de uma comunidade religiosa bem rigorosa no seu tempo. Eram chamados fariseus, pessoas que se diziam cumpridores da lei, das escrituras, e eram considerados os únicos que de fato eram merecedores da graça e de todos os favores de Deus, por realmente fazerem parte de todos aqueles rigores da lei. Então Jesus contou esta parábola para mostrar que Deus não se deixa levar por obras de justiça humana. Quando Jesus coloca um fariseu, exatamente aquele que fazia parte daquela comunidade, e um outro publicano, o extremo, que era exatamente aquele coletor de impostos, que muitas das vezes era considerado corrupto, mentiroso, enganador, por fazer parte de um sistema que era odiado pelas pessoas. Então Jesus mostra que aquelas 2 pessoas estão indo orar ao templo, e um se justifica, no caso o fariseu, se justifica pelas suas obras, mostrando que ele fazia todos aqueles rigores, todos aqueles valores espirituais considerados para ele extremamente importantes, como as orações, os jejuns, os dízimos e as ofertas, e faziam parte de um pacote dizendo: quem faz isso é aquele que realmente está apto para receber de Deus as bênçãos e os favores. Ao contrário, as outras pessoas que não faziam isso, que não levavam a sério isso, então eram os considerados os separados de Deus. E até na sua oração Jesus diz que ele orava de si e para si mesmo. Aí nesse ponto Jesus então mostra que essa pessoa não está sendo justificada diante de Deus. Ao contrário, quem está se justificando diante de Deus é exatamente aquele pecador que se considera como tal. Ainda nos nossos dias, essas mesmas pessoas que na época de Jesus elas se faziam justas e desprezavam as outras, continuam a existir em nosso meio. Pessoas que fazem parte de uma comunidade bastante rigorosa e levam a sério os rigores da sua religião, ao ponto de desprezarem qualquer outra que não fazem parte daquela comunidade, daquela religião. E por isso se fazem superiores às outras, desprezando as pessoas que não fazem parte, que não cumprem com todos aqueles rigores. E Jesus nos mostra aqui que todo aquele que coloca a vida humana acima, ou seja, ao contrário, despreza a vida humana e coloca os rigores de uma religião ou de qualquer comunidade religiosa acima, esta pessoa está se exaltando, e com isso não pode se justificar diante de Deus, porque a justificação ela jamais pode ser através dos nossos atos, das nossas obras, por mais boas e por mais bonitas que possam parecer
qualquer ato religioso, mas ele jamais pode nos justificar diante de Deus, porque só um se justifica diante de Deus, que foi o próprio Senhor Jesus. Ele é quem se justifica pelas suas obras diante de Deus e paga todos a nossa conta que temos diante de Deus. Não existe outra forma, não existe outra maneira, não existe nenhum ato religioso que possa realmente fazer com que a gente possa pagar as nossas obras diante de Deus. Elas não valem. Então, por isso, a minha oração de hoje é para que a gente jamais possa se exaltar diante das pessoas por causa das nossas rigores religiosos. Ao contrário, nós devemos considerar que qualquer pessoa pode se justificar diante de Deus se reconhecendo pecador e assim possa receber também de Deus a mesma graça que veio a mim, que vai a qualquer pessoa. Que o Senhor possa realmente abençoar a vida de cada pessoa que nesse dia está ouvindo esta palavra. Da criança ao empresário que nesse dia ouviu a mensagem de Deus, seja abençoada em nome de Jesus. Amém.